Senhoras e senhores, o nosso palestrante é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, diretor do Instituto Justiça Fiscal, membro do coletivo Auditores Fiscais pela Democracia, professor do curso de extensão em Educação Fiscal e Cidadania, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Agora, para iniciar os trabalhos, com a palavra, o palestrante, auditor fiscal e professor Dão Pereira. Boa tarde a todas e todos. Inicialmente Obrigado. Eu vou ficar em pé, peço licença para ficar em pé. Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite, companheiro Charles, um convite muito generoso que ele me faz para estarmos aqui falando um pouquinho sobre um tema que a gente passou quase 2 anos, Charles? Mais de 2 anos discutindo, que é a reforma tributária. E a reforma tributária para quê? Ou seja, para construir o quê, afinal? E cumprimento a mesa, colegas de mesa, e de cara eu sei que o tempo corre, a minha apresentação não é tão curta, então eu vou direto ao assunto. Primeira questão, que o desafio que nos colocam de discutir a reforma tributária em perspectiva, levando em conta a progressividade fiscal e o Estado social, realmente é um desafio falar sobre sistema tributário, sobre reforma tributária, dentro desta concepção de que a reforma tributária não existe no vazio, assim como o sistema tributário não existe no vazio, ele existe para cumprir alguma finalidade. E a gente gastou bastante tempo na formulação do projeto de reforma tributária solidária, discutindo as premissas básicas que deveriam nortear os nossos estudos em relação à reforma tributária. Que premissas são essas? É para corrigir problemas e disfunções do sistema? São premissas de ordem econômica? São premissas de ordem matemática? São premissas de ordem de efetividade, ou eficácia, ou eficiência? Ou são premissas relacionadas com projeto de nação? E aí a gente volta as atenções e chegamos à conclusão de que se a gente não tem claro o projeto de nação que queremos construir, para onde nós vamos andar para o futuro, nós não deveremos tratar de reforma tributária. A gente só deve discutir reforma tributária a partir do momento que a gente tenha claro qual o Estado que nós queremos construir, para onde vamos. Boa parte do caminho já estava estabelecido na Constituição de 88, praticamente todo o caminho estava desenhado na Constituição. Então a gente poderia ter já ali, na discussão da reforma tributária, o caminho definido de fazer, dar eficácia ao comando constitucional e discutir a reforma tributária em cima deste propósito, desta necessidade que se apresentava naquele momento, sobretudo em um período, em final de 2016, em 2017, 2018, onde a própria Constituição estava seriamente ameaçada, por várias reformas, desde o congelamento dos gastos em 2016, a partir dali se acelerou um processo de desconstituir, vejam, desconstituir a Constituição, coisa interessante, A Constituição que nos constitui passou a ser desconstituída. Então a gente também tinha esse desafio de discutir essa questão no âmbito da justiça, da reforma tributária. E aí eu trago aqui, parafraseando Cazuza: Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim, Cazuza diz isso: mostra a tua cara, quero ver quem paga, para a gente ficar assim. E a gente avança um pouquinho na poesia do Cazuza e diz: e quem não paga? A gente tem que identificar na sociedade quem paga e quem não paga. E o que é o assim que a gente estabelece aqui? É para a gente ser assim, assim como o Estado social em construção, é aqui que está a chave. Nós passamos a interpretar o nosso estado de bem-estar não como um estado de bem-estar pronto, porque se a gente interpreta ele como pronto, a gente passa a perceber que talvez não seja o estado que a gente queira. Mas quando a gente coloca claramente
dentro do contexto que nós não somos um Estado social ainda pronto, mas um Estado em construção, em processo de construção, que se inicia em 1988 pela Constituição, nossa Constituição cidadã, como dizia o nosso saudoso Ulisses Guimarães. Esse estado de bem-estar foi desenhado como todos os demais estados de bem-estar que nos serviram de modelo, desenhado em cima dos alicerces da proteção social, da educação pública e do trabalho. Os três grandes alicerces, e tem vários outros, mas a gente poderia elencar esses três como os principais, ou seja, são os pilares do nosso Estado social. Ou seja, se eu quiser destruir e desconstituir o Estado social, são esses pilares que eu vou desmontar. E começamos a desmontar ao longo desses últimos anos, e o que a gente se propõe com a reforma tributária solidária é interromper a destruição dos pilares que sustentam o estado de bem-estar e reconstituir o Estado a partir das premissas que estavam desenhadas em 88. E a proteção social aqui incluindo saúde, previdência e assistência, e aqui nós temos o conjunto principal dos nossos gastos sociais. Ou seja, é ali que está alicerçado o nosso estado de bem-estar. Portanto, pensar reforma tributária tem que ser pensada em cima da sustentabilidade desses pilares. O que eu preciso em termos de tributos para garantir sustentação a um desejo, a uma expectativa que nós, no último pacto social que tivemos em 88, queríamos implementar e queríamos fazer valer. O artigo 3º da Constituição, a professora Luísa deve tratar mais das questões da Constituição, vou passar muito rápido. O artigo 3º dá a chave, de que nós vamos construir uma sociedade solidária. A sociedade solidária já estabelece que é uma sociedade onde os que podem mais devem contribuir mais com os que podem menos do que os que podem menos. E os que podem menos vão receber mais do que os que podem mais. Isso é solidariedade. É solidariedade que diminui distâncias sociais. E ainda exagera o artigo 3º, dizendo que vamos reduzir as desigualdades. A solidariedade é para reduzir desigualdade, mas ele ainda diz, nós temos o objetivo de reduzir desigualdades. Além disso, ele diz que vamos promover o bem de todos. O Estado social que a gente construiu em 88 não é para ser um Estado residual e assistencialista, mas é para ser um Estado que garanta o bem-estar para toda a sociedade, ricos e pobres da mesma forma. Esta é a lógica que tem por trás do nosso estado de bem-estar. E vejam que a gente construiu isto em 1998, e nós copiamos as constituições dos países que fizeram os seus estados sociais lá na década de 40, portanto nós saímos 40 anos atrasados. O nosso estado social, portanto, é um estado tardio. O professor Faiani costuma dizer isso, Nosso estado social tardio. Sim, a gente constituiu, só teve condições sociais e políticas para termos construído as bases do nosso estado de bem-estar em 1988, 40 anos, no mínimo 40 anos, depois dos estados de bem-estar que nos serviram de referência. Portanto, estamos atrasados sim. Portanto, somos um estado em construção, sim. Nós não somos um estado social pronto. E aí a gente tem todas as precariedades de um estado social em construção. O que significa ter um estado social em construção? Significa uma necessidade de ampliar direitos. O que significa ampliar direitos? Significa uma necessidade, sim, de bancar a ampliação de direitos, com tributos. Portanto, tributos, falar em tributos, carga tributária, tem tudo a ver com o que a gente resolveu ser. O discurso vazio de que a carga tributária é muito alta, a gente pergunta, a carga tributária é muito alta? E as pessoas dizem, a gente pergunta, por quê? Não sei. É a mesma coisa que perguntar se R$100 é muito caro. Dizer que a carga tributária é muito alta é a mesma coisa que dizer que R$100 é muito caro. Se eu não sei para quê, não tem sentido dizer. R$100 pode ser caro para comprar um refrigerante, mas pode ser muito barato para comprar um celular. Depende o que eu quero adquirir com aquela carga tributária. Ela pode ser cara ou barata dependendo do que eu desejei adquirir. O que nós desejamos adquirir em 88 é realmente muito caro. Nós somos um país de carga tributária alta, até porque os países que nós copiamos são todos países que têm cargas tributárias bem superiores à nossa. Vejam, o artigo 6º, ele resume o que nós somos, e toda pessoa sindicalista, militante, político, todo mundo deveria, antes de sair de casa, ler o artigo 6º,
para lembrar o que somos, para não aceitar livremente narrativas que dizem que nós somos coisa diferente. O que nós somos é um estado de bem-estar que garante os direitos à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência, todos direitos de mesmo nível. Logo, são todos direitos que têm que ser colocados no mesmo status e devem ser financiados pela sociedade da mesma forma. São direitos sociais. Retirar um direito daqui para falar de sustentabilidade, como se retira frequentemente a previdência do rol dos direitos sociais, também é uma forma de desconstituir o que nós somos. Nós somos um Estado que resolveu assegurar direitos, tá certo? Então vejam, este estado de bem-estar que nós somos, e não interessa se eu gosto mais de Estado mínimo, não interessa se eu gosto de monarquia, não interessa se o presidente da República prefere um Estado residual, não interessa. O que interessa é que o que somos pela Constituição é um estado de bem-estar republicano e presidencialista. É isso que nós somos. E todos nós, especialmente nós, que somos servidores públicos, e todos os políticos e presidentes e governadores e prefeitos que juraram cumprir esta Constituição, deveriam estar lutando pela implementação do estado de bem-estar. E vejam aqui nos gastos sociais, nos gastos social público, a primeira coluna aqui representa o que éramos em 1990. Em 1990 a gente tinha de gastos em torno de 12% do PIB. A implementação da Constituição ao longo do tempo foi fazendo com que os gastos primários fossem subindo, chegando em 2015 ao nível de 20% do PIB. Ou seja, nós efetivamente, do ponto de vista dos gastos sociais, fomos crescendo o Estado, fazendo o Estado absorver uma quantidade maior de obrigações perante a sociedade, e fomos implementando. Quando chegou em 20%, e veja que os outros estados, que são as nossas referências, já estavam em 30 e poucos por cento. 30 e pouco. Quando chega em 20, é que vem o congelamento dos gastos e faz com que a gente volte em 20 anos para os 12% do PIB de novo, desfazendo a Constituição. Esta linha inferior aqui é o crescimento dos gastos. Ele vai crescendo de 1997, é o percentual de crescimento, né? Quando chega em 2014, por conta da crise econômica, ele praticamente estabiliza. E se criou toda uma discussão e uma narrativa que os gastos estavam fora do controle. Ou seja, os gastos sociais respondem exatamente o que os constituintes estabeleceram. Mas onde é que está o problema então? O problema é que a gente não conseguiu resolver o problema de como financiar. O como financiar o Estado Social, que é centrado na renda, na maior parte da experiência internacional, é a renda dos mais ricos, que financia o bem-estar dos mais pobres. Esta renda não foi afetada ao longo desses últimos tempos, aliás, foi no sentido oposto ao que dizia a Constituição. Ou seja, se do lado dos gastos nós tivemos um avanço em termos de construção do nosso estado de bem-estar, do ponto de vista da tributação, nós tivemos um retrocesso. Houve uma construção interditada no Brasil, que começa no ano seguinte à Constituição. Em 1989, já ocorreu uma redução de alíquotas do imposto de renda da pessoa física. Nós tínhamos 7 alíquotas e passamos a ter, em 89, apenas 2. Tínhamos uma alíquota de 45% e passamos a ter uma alíquota máxima de 25%. Isso já no ano seguinte à Constituição. Ou seja, em 1988 decidimos ser alguma coisa, o que exigia uma tributação progressiva e gastos crescentes, crescimento de carga tributária, e no ano seguinte já conseguiram inviabilizar uma das partes da implementação do Estado Social, que é enfrentar ou neutralizar a principal fonte do seu financiamento, que é a renda. Todos os países mais ricos e aqueles países que a gente conhece como referência de estados de bem-estar, têm na renda a principal fonte de arrecadação, e nós vamos ver. E além disso, em 1995, já no auge de um movimento novo chegando no Brasil, que é o neoliberalismo, além disso ainda se desidrata mais o imposto de renda, mais concedendo isenções de lucros e dividendos, para lucros e dividendos distribuídos, e também
a figura esdrúxula do juros sobre capital próprio, que se apresenta, né, como solução para os grandes capitalistas no Brasil, desonerando o andar de cima e jogando o imposto de renda cada vez mais para o andar de baixo pelo congelamento da tabela. Ou seja, mesmo o imposto de renda, que deveria responder pela maior parte da arrecadação para sustentar o estado de bem-estar, este tributo, como foi muito bem percebido pelas elites nacionais, ele precisava ser desidratado, e foi, em 95, foi a maior desidratação que ele teve. E ele passa a responder, portanto, com apenas 18% de tudo que a gente arrecada, enquanto a média da OCDE, com países mais igualitários, tem 34% saindo da renda. Então, ali estava a nossa maior diferença que a gente precisaria enfrentar em termos de construção de um sistema tributário voltado para a construção de um estado de bem-estar. Então, a gente precisava atacar como tema central a renda, para resolver outros problemas depois, e esse foi o foco do nosso projeto, né, capitaneado pela FENAFISC e pela ANFIP, que o Instituto Justiça Fiscal teve a honra, e eu particularmente tive a honra de ter participado desse grupo de trabalho. Quando a gente compara o Brasil com os países, Reino Unido, por exemplo, que tem uma carga tributária praticamente igual à do Brasil. O Brasil tem uma carga tributária de 32,6% e o Reino Unido é 32,8%. Mesma carga tributária, mas veja que a carga tributária do Reino Unido, 35% sai da renda, o Brasil é 18%. Se a gente pega um extremo, que não pode ser exemplo para nós, mas é um extremo, a Dinamarca tem 63% do que eles arrecadam é da renda. Portanto, os países mais igualitários, eles colocam a renda como sendo o fator econômico mais importante para ser tributado. Logo, a gente decidindo o que a gente quer ser, ou seja, que a gente quer ser uma sociedade mais igualitária, uma sociedade que se espelha nas sociedades, nos estados de bem-estar, então a gente começou a trabalhar no sentido de nos aproximarmos desta realidade que é a média da OCDE. Ou seja, elevar a tributação da renda e diminuir a tributação sobre o consumo. Esse foi o grande desafio que a gente enfrentou. Então, quando a gente pega as médias aqui, a gente vai ver que a média da OCDE, 34% sai da renda, mas 24% é da renda da pessoa física. O peso da renda da pessoa física na OCDE é muito maior do que a pessoa jurídica. Só 8% sai da pessoa jurídica. E é 34% da pessoa física. Quando a gente pega o Brasil, nós temos que 7% sai da pessoa física e 8% sai da pessoa jurídica. Nós temos uma inversão também em relação a quem nós temos que tributar mais. E isso em grande medida pelas medidas lá adotadas no final da década de 80, de desonerar a renda da pessoa física, e depois a distribuição de lucros e dividendos, que isentou as altas rendas. Com isto, a gente pode analisar aqui os dados da CEPAL. Isso aqui é um dado que mostra o seguinte: índice de Gini mede desigualdade social. Não vamos explorar isso aí, mas a gente só tem na cabeça o seguinte: quanto mais para cima, mais desigual, quanto mais para baixo, mais igual, tá certo? A renda original, que é a renda de mercado, nos coloca nesse nível de desigualdade aqui, entre os países mais desiguais do planeta. Renda de mercado, sem Estado. Sem Estado, nós somos isso aqui. Com o Estado, nós passamos para cá. Ainda continuamos com o Estado, um dos países mais desiguais. A redução da desigualdade que a gente consegue aportar aqui na renda nacional é uma redução de desigualdade focada basicamente nos gastos sociais que cresceram, mas que é neutralizada em grande medida por uma tributação regressiva. Quando a gente compara com a União Europeia, por exemplo, que tem uma desigualdade de mercado também elevada, uma desigualdade de mercado bastante elevada, 0,49, só que o Estado lá produz uma redução para 0,23. Eles conseguem reduzir muito mais a desigualdade do que nós, porque além de políticas sociais, eles também têm sistemas tributários progressivos. Ou seja, se a gente não caminhar no sentido do que eles fizeram historicamente, nós não conseguiremos ser efetivos no sentido de reduzir as desigualdades sociais. Também do ponto de vista econômico, do ponto de vista de desenvolvimento, tem vários estudos que demonstram que sociedades mais igualitárias têm mais condições de sustentabilidade econômica. Isso já está praticamente comprovado, né? E aqui mais ou menos demonstra que os principais gastos que nós temos, aqui tem 4 quadrantes, né? 4 quadrantes. Esse quadrante aqui para cá é redução do índice de Gini,
Ou seja, aumenta a igualdade, diminui a desigualdade, e para lá aumenta a desigualdade. Para cima aumenta o PIB, para baixo diminui o PIB. Então, quando a gente pega Bolsa Família, BPC, benefício de prestação continuada, saúde, regime geral de previdência e educação, são políticas públicas sociais que, além de reduzir a desigualdade de forma expressiva, estão nesse quadrante, são gastos potencialmente positivos no sentido de multiplicar o PIB. Vejam que o Estado é um fator importante de multiplicação do PIB, do ponto de vista econômico. Isso aqui inclusive foi provado pelos estados de bem-estar europeus. Quanto mais eles investem na sociedade, mais eles movimentam recursos no setor privado, e mais se a gente colocar um sistema tributário progressivo, ele ficaria aqui também. Tá certo? Outros tipos de gastos, investimento em construção civil, exportação de commodities, são gastos que aumentam o PIB, mas não reduzem desigualdades. Então, se a gente tivesse que escolher uma sociedade, um Estado, para reduzir e acelerar a redução das desigualdades, nós teríamos que focar a maior parte do nosso esforço em gastos nessa região e em tributação nesta região. Tributação progressiva estaria aqui, tributação regressiva estaria aqui. Tá certo? Os estudos mostram isso. E desfazendo mitos, portanto, que esse é o grande desafio, porque enfrentar a questão da reforma tributária sob o ponto de vista da solidariedade significa enfrentar uma discussão que é a questão da correlação de forças que existe na sociedade, o conflito de forças, o conflito social. Tem que enfrentar isso. Por quê? Se a sociedade não percebe que qualquer decisão que se faça em regime tributário significa materializar uma correlação de forças, e é isso que acontece, por exemplo, a correlação de forças existe, e aí os grupos hegemônicos tendem a transferir as cargas tributárias para os grupos mais fracos. Então, se não há uma consciência política e social, no sentido de que a base da sociedade, na forma das suas organizações sociais, se apropriem desse tema e se passem a desfazer os mitos, elas também, este projeto de reforma tributária solidária não teria condições de avançar. Por isso, o desenho da reforma tributária solidária não é um desenho para ser vendido aos grandes empresários, aos banqueiros. É um desenho de reforma tributária a ser proposto e defendido pela classe trabalhadora e pela sociedade brasileira. Diferentemente de outros projetos de reforma tributária que interessam muito mais a setores econômicos, né? Interessa muito mais a simplificação, a redução de custos de compliance e coisas desse tipo. O nosso projeto não. É um projeto que interessa ao desenvolvimento econômico, que o desenvolvimento econômico sim interessa aos trabalhadores, e é um projeto que interessa à sociedade de forma geral, porque aumenta as condições de igualdade. No fundo, o que a gente tem no Estado é esse desenho: bens públicos em conflito com os bens privados. Em conflito, os bens públicos sustentados numa coisa que a gente chama de direitos. O bem público só existe porque nós inventamos de ter direitos, e assim como a gente inventa de ter direitos, a gente pode inventar não tê-los, mas nós em 88 inventamos que temos os direitos, está lá no artigo 6º, portanto esses direitos precisam ser custeados por tributos. Quanto mais direitos, mais tributos e mais bens públicos. Só não existe espaço vazio, porque na medida que eu reduzo direitos, reduzo bens públicos, eu aumento esse espaço aqui. E esse espaço aqui são dos bens privados, e o bem privado se motiva no lucro. A redução do Estado, portanto, tem um fator importantíssimo, que é o fator da pressão que se exerce para aumento de lucros no setor privado. Aqueles setores que têm interesse no aumento e elevação dos lucros são setores que têm interesse na redução do Estado. Isso é uma coisa muito simples. A escola pública, quanto melhor ela for, menos espaço tem para a escola privada. A universidade pública, quanto melhor ela for, ou quanto mais universal ela for, menos espaço tem para a universidade privada, e assim por diante. Então, esta escolha aqui é uma escolha política, ela não é matemática. É uma escolha política. Eu vou escolher aonde eu vou botar esta linha vertical, aqui, no meio, ou ali. Eu vou escolher essa posição, eu vou escolher politicamente. Por isso que discutir reforma tributária é discutir politicamente o projeto de nação que a gente quer para o Brasil. Muito mais do que discutir viabilidade matemática das contas. Nós temos 6,8 trilhões de reais produzidos todos os anos, que é o nosso PIB, que nós temos que dividir de alguma forma. O nosso limite é 6,8 trilhões. Esse é o limite. Nós temos que dividir esses 6,8 trilhões de alguma forma, e aí que entra a discussão da reforma
tributária. Mais Estado, mais direitos, mais bens públicos, mais tributos. Mais tributos não é uma causa de nada, ele é uma consequência apenas de um Estado, de um modelo que inventamos. Isso aqui vocês já devem ter visto em alguma outra palestra, vou pular, né? Que a carga tributária brasileira não é a maior do mundo, tem várias cargas tributárias bem maiores, e aqueles estados lá são aqueles que nós copiamos. Eu vejo que o tempo está correndo e eu acho que eu vou ter que pedir um aditivozinho. Mas quando a gente fala que a carga tributária não é a maior do mundo e nem é tão elevada assim, ou não é o foco da discussão, não é a carga tributária. Quando a gente quer vencer este argumento, que é um argumento que se tornou um mito nacional, que a gente pergunta em todo o Brasil e todo mundo diz que paga imposto demais, às vezes nem percebe que paga, mas sabe que paga demais, tá certo? A gente sabe que paga demais, porque isso virou um mantra. E aí quando a gente consegue demonstrar que não é a maior do mundo, o pessoal vem com o discurso, mas em relação àqueles países, nosso retorno é muito baixo. É óbvio que não é muito baixo o nosso retorno, porque a gente ainda é um estado em construção. Nós não somos ainda um estado de bem-estar pronto. Recebemos muito pouco pelo que pagamos, é o que dizem. Mas aí a gente tem que ver qual é a capacidade que a carga tributária nos dá como país. Como país, a nossa carga tributária nos dá uma capacidade de investimento de $2.800 por cidadão por ano. É isso, é R$12 mil por cidadão por ano. É isso que a gente transforma em saúde, em educação, em 10 milhões de procedimentos de quimioterapia e radioterapia no SUS, 96% de todos os transplantes no Brasil feitos pelo SUS. Pesquisa científica, 90% de toda a pesquisa científica é universidade pública. Quer dizer, é isto que a gente constrói com R$12 mil por ano por pessoa. Esta a nossa capacidade. Por que é essa a nossa capacidade? Porque é só dividir a nossa carga tributária por 210 milhões de habitantes. Nós não somos um país pequeno, nós somos um país muito numeroso. Para a gente garantir direitos de forma universal, nós precisamos muito mais dinheiro do que nós temos. Nós temos 12 mil, esse $2.800 por ano, nos permitiria sermos igual ao Reino Unido, que tem a mesma carga tributária que nós? Não, porque o Reino Unido, com 32,6% do PIB, consegue arrecadar $13 mil por cidadão. Eles têm, portanto, uma capacidade quase 5 vezes maior que a nossa, com a mesma carga. Eles conseguem muito mais dinheiro porque eles têm uma população muito menor. Como é que a gente vai chegar aonde eles estão? Ora, aumentando a carga tributária é uma forma. Que outra forma? Reduzir a população pela metade? Tem gente que até defende isso. E parece que já está em curso, né? Parece que já está em curso um processo de redução seletiva da população. Mas a melhor forma é aumentar a produtividade, aumentar o PIB. É isto que é a nossa forma de fazer crescer. Mas não se nega também a possibilidade de trabalhar com elevação da carga tributária. Por que nós negamos e não queremos discutir isso? Se a gente combatesse a sonegação de forma efetiva e trouxéssemos de volta os 500 bilhões que não são pagos, a nossa carga seria de 40%. E a gente não mexe na legislação. A nossa carga tributária potencial é 40%, ela não é 32%. E já se estabelece como teto 32%. Tá certo? Então, nós realmente temos uma carga tributária potencial maior do que a efetiva. E se a gente quiser ser Portugal, nós teríamos que aumentar a nossa arrecadação per capita para 6.800. Aumentar 2,4 vezes mais a nossa arrecadação per capita. Isso se faz aumentando carga, aumentando produtividade, aumentando ou diminuindo a população que está fora dos nossos planos, né? Embora esteja nos planos de alguns. Vou pular isso aqui. De fato, a nossa renda acaba se dividindo em renda do trabalho e renda do capital. Vejam que a partir de 2004, 2005, a renda do capital começou a participar menos do que a massa salarial. Ou seja, tem gente que está pegando uma fatia menor do PIB. E aí começa toda uma pressão para se modificar o Estado. E aí nós trazemos, e aí quase no final trazemos a reforma tributária solidária, né? Promovendo, eu tenho mais uns minutinhos, Luiz, pode ser? Maior progressividade, manutenção da seguridade, fortalecimento do pacto federativo, redução das desigualdades e promoção do desenvolvimento. Ora, o que nós colocamos depois de uma longa discussão, que levou mais de meses, 2, 3 meses discutindo, o que nós colocamos como premissas da nossa reforma tributária é a Constituição Federal.
Isso aqui é o que está na Constituição. É isso que a gente quer fazer. Fazer uma revolução tributária, porque é uma revolução, para cumprir a Constituição, para dar viabilidade, efetividade à Constituição. E aí, a Anfip e a FENAFISCO, num esforço extremamente importante, e aí o Brasil inteiro agradece o que foi feito, sob coordenação do professor Faiani, que eu tive a oportunidade de participar, o Rodrigo também participou, enfim, várias pessoas aqui participaram, né? E elaboramos um documento, mais de 40 pessoas participaram e elaboraram um documento de 800 páginas, né? É um livro que se vende a quilo, porque ele tem, eu acho que uns 4 quilos, deve ter uns 4 quilos, né, Charles? Mais ou menos. É um livro arma, né? A gente diz assim, ó, vocês têm que se armar com essas informações. O pessoal entende errado, acha que aquilo é um tijolo, né? Tão pesado. E aí, o que a gente propõe para construir aquelas premissas é aumentar a tributação sobre a renda. Sim, é evidente que precisamos aumentar a tributação sobre o patrimônio também, porque tem vários patrimônios que são subtributados, e a gente pode colocar aqui a terra rural, né? A terra rural. Temos grandes fortunas que nunca foi implementado, e temos o imposto sobre herança, que é uma excrescência nacional, que está dentro do campo de ação dos estados. O imposto sobre herança no Brasil, ele é uma vergonha. Toda a herança no mundo todo tem uma certa equivalência com acréscimo patrimonial tributado nos mesmos níveis da renda. Nós temos a renda sendo tributada a 27% como alíquota máxima, e o imposto sobre herança com alíquota máxima de 8%. Então isso tem que ser corrigido. Redução da tributação sobre consumo, sim, é um desafio que a gente tem que enfrentar. A redução da tributação sobre consumo afeta os estados? Sim, afeta os estados, mas afeta também a União, porque tem uma parte significativa dos tributos sobre consumo que estão na União. E tem um desafio que é conciliar a redução dos tributos sobre consumo com o financiamento da Seguridade, porque tem nos tributos sobre consumo um grande peso da tributação que vai para a Seguridade. Implementação de uma tributação ambiental, o mundo inteiro está caminhando nesse sentido, nós estamos muito atrasados, somente os estados e alguns estados estão implementando algumas medidas, mas precisamos atuar em nível nacional. Implementação da tributação sobre exportação, que abdicamos de tributar exportação de produtos primários. Veja, desde a Lei Candir, que nós deixamos de tributar produto primário, num contrassenso em relação a qualquer política de desenvolvimento econômico. Exportar matéria-prima subsidiada pelo Estado é dar vantagem ao concorrente internacional, aos nossos produtos industrializados. Quer dizer, nenhum país faz isso, nem a China faz isso. E veja que a China é o que mais importa matéria-prima brasileira, só que a exportação de matéria-prima deles é tributada. Eles tributam a exportação da matéria-prima. Enfim, e aí a gente quer construir um sistema tributário que eleve em 253 bilhões as receitas sobre renda e redução de 231 bilhões a receita sobre tributação, sobre bens e serviços. Elevação de 70 bilhões da tributação sobre patrimônio e redução de 78 bilhões da tributação sobre folha. Ou seja, a gente vai ajustando o sistema tributário, e o que a gente faz no estudo é mostrar que dá para fazer. Não é uma conta de chegada, não é simplesmente mostrar que dá para fazer com os dados econômicos que tem no país. É possível, a questão é de decidir fazer. A decisão é de ordem política, ou seja, a gente sairia na renda de 5,97% do PIB, passaríamos para 10% na renda. Só que a OCDE está em 11%, a gente não alcança a OCDE. O nosso potencial é chegar em 10%, tá certo? Chegar em 10%. E a OCDE é 11%. Nós saímos do patrimônio de 0,84%, passamos para 2%, ficamos um pouquinho acima da OCDE. Saímos dos bens e serviços de 16,8% do PIB e passamos para 12%, a OCDE é 10%. E folha de salário, saímos de 8%, baixamos para 6,80%, e a OCDE é mais alta, porque aqui a gente ainda precisa concorrer no mercado de trabalho, né? Também é importante que a gente ofereça alguma vantagem do ponto de vista de redução do custo. Mas temos o desafio de resolver o problema do financiamento da Seguridade. Aí a gente joga uma parte do financiamento da Seguridade para a renda, e não mais para o faturamento. Então a gente eleva ou torna modulada a contribuição social sobre o lucro das empresas, para que as empresas que empreguem menos paguem mais, empresa que emite mais paga mais contribuição, porque ela onera mais o Estado em Seguridade Social. A robotização vai pagar o tributo, então é uma forma de substituir a desoneração da folha por uma tributação da antifolha. Tá certo? Eu vou tributar os setores que têm alta lucratividade com baixa empregabilidade. Tributo sobre consumo, eu retiro o PIS e a COFINS,
mas cria um imposto sobre valor adicionado, que tem um peso bem menor, e o tributo sobre folha de pagamento reduz, mas a gente sim cria sobre transações financeiras, que é a contribuição social sobre movimentação financeira, que foi, né, o grande entrave aí, que tem sido o grande entrave nas discussões. O imposto de renda, vocês já tiveram essa discussão sobre imposto de renda, né? O Paulo Gil falou isso aqui. Então vamos pular. A única coisa que eu queria trazer do imposto de renda, para a gente ir encerrando mesmo, aqui, vocês conseguem ver que aqui tem uma linhazinha azul. Aqui são alíquotas efetivas. Aqui tem 2007 a 2016. 2007 a 2016. Aqui eu tenho uma linhazinha azul e uma linha vermelha. A linha azul desce e a linha vermelha sobe. Quem são esses caras aqui? Esses caras são os que ganham acima de 160 salários mínimos, linha azul. Os que ganham de 5 a 10 salários mínimos, mesmo nível de alíquota efetiva. Quem ganha acima de 160 salários mínimos e quem ganha até 5 salários mínimos. De 5 a 10. Desculpe, de 5 a 10. Esses dois grupos de privilegiados, né? De 5 a 10 e de acima de 160 salários mínimos por mês, tem o mesmo nível de alíquotas efetivas, com uma diferença. Historicamente, os que ganham acima de 160 têm a alíquota descendo, e os que ganham de 5 a 10 têm a alíquota subindo. E aí a gente pega aqui entre 6 e 10% de alíquota efetiva, de 10 a 20 salários mínimos, subindo, de 80 a 160 salários mínimos no mesmo nível, descendo. Isso aqui não é um sistema tributário progressivo. Coloca extremos nas mesmas faixas, um com a alíquota subindo e outro com a alíquota descendo. Esta é a realidade do imposto de renda. Foi assim que o nosso imposto de renda se tornou um instrumento de concentração de renda nos últimos anos. A gente tem que mudar esse nosso imposto de renda da pessoa física. É por isso que, quando a gente analisa os dados desagregados das declarações de imposto de renda, a gente vai ver que as altas faixas de renda, as grandes rendas têm alíquota menor, mas têm patrimônios muito maiores. A alta concentração de patrimônio no topo da pirâmide social se dá em grande medida pela subtributação da renda. A renda circulante não é tributada e aquilo se transforma em altíssima concentração de patrimônio. Esse é um processo que a gente tem que inverter. O problema central está aqui: isenção de lucros e dividendos e juros sobre capital próprio, ou seja, são duas medidas que mudam completamente o sistema e permite que a gente possa fazer um novo sistema tributário mais progressivo e que produza esta realidade, um imposto de renda da pessoa física que consiga arrecadar, ao invés de 140 bilhões, que é o que a gente arrecada, em torno de 2% do PIB, 2,4% do PIB apenas, que a gente consiga arrecadar com uma nova tabela de imposto de renda, com isonomia de tratamento entre as rendas do capital e do trabalho, consiga passar a arrecadar 341 bilhões. Ou seja, a gente acaba com o déficit só no imposto de renda. O déficit fiscal a gente acaba só com o imposto de renda, se quisermos. Não precisa fazer mais nada, reforma previdenciária, nada. Só mudando a configuração do imposto de renda. E vejam, preservando as nossas classes profissionais. Por incrível que pareça, só tributando a quem está acima de nós a gente resolve o problema do país. E nós estamos bem acima, né? Diga de passagem que nós estamos bem acima. E as propostas aqui tributam só quem está ainda acima de nós. Até preocupação corporativa a gente teve, né? Mas claro, isso aí numa discussão social pode rever muita coisa, certo? Pode rever muita coisa. O fato é que as alíquotas efetivas que são assim, passariam a ser assim, como são em todos os países. As alíquotas efetivas têm esse comportamento. Na OCDE é assim, ó, alíquota efetiva. Quando vai aumentando a renda, vai aumentando a alíquota. Na América Latina é assim, ó. A nossa proposta ainda está abaixo da média da América Latina. E já é uma revolução. Já é uma revolução. Então nós estamos propondo nada muito sério. Como diz o nosso grande professor Faiani, não é nada bolivariano, né? É bem capitalista o que a gente está propondo. Mas é a medida que precisa ser enfrentada em cima de uma realidade que busca. Isso aqui eu não vou explicar, né? Depois vocês ficam aí, senão eu vou perder tempo. O importante mesmo é isso aqui. Isso aqui é uma foto do Felipe Rezende,
e que demonstra de uma forma muito clara que no âmago da riqueza a desigualdade é a miséria. O que significa dizer o seguinte: se a gente tirar, assim, destapar a extrema riqueza do país, embaixo nós temos profunda miséria, profunda exclusão social. Não há como ter extrema riqueza sem ter extrema pobreza. Este é o dilema redistributivo necessário que precisa ser enfrentado. Não se pode tratar a extrema pobreza como problema e não tratar a extrema riqueza como problema do mesmo nível. Tem o mesmo nível, tem a mesma, porque são interdependentes. Se eu tenho R$1.000 para distribuir e uma pessoa fica com 900, sobra 100 para os demais. Não tem fórmula. O que nós temos é 6,8 trilhões para distribuir. E essa foto é muito interessante porque aqui nesse edifício tem os escritórios mais ricos do país. As empresas bilionárias do país estão aqui. E ele reflete o quê? A favela. E é isso. Enquanto a gente não enfrentar este problema de forma séria, e a gente vai enfrentar de forma séria, com cidadania, com responsabilidade social, com discussões, com debates e com uma reforma tributária efetivamente solidária. E para a gente fazer uma reforma tributária efetivamente solidária, a gente precisa construir base social, econômica, discussão. Ninguém melhor do que nós, do que vocês, do que os auditores fiscais que estão em todo o Brasil. A maior classe de auditores fiscais é a classe da FENAFISCO, né? Não é do Sindifisco Nacional, nós somos poucos, né? A maior classe é a FENAFISCO. Enquanto os auditores fiscais, enquanto os profissionais da área da tributação não assumirem estas bandeiras nacionais, nós vamos ter muita dificuldade de nos legitimarmos como autoridades de Estado no futuro. Muito obrigado.